Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do grupo Super Poker de Belo Horizonte. Eu sou o Guilherme Calil. De Belo Horizonte, eu sou o Marcelo Lanza. Finalmente na quarta-feira de cinzas, professor Marcelo Lanza, depois de 5 minutos de falhas ininterruptas no programa passado, foi fantástico, hein? A turma curtiu eu te dando falhinha ali, foi lembrando assim, o Apollo nas cordas e o Rock não parando, né, cara? Batendo sem parar, mas merecidas falhinhas, aliás. Apanhei muito. Apanhou muito. Não foi tão merecido assim não, porque eu também preciso descansar. Mas apanhei muito. Mas descansar, bicho, antes do carnaval. Você dá uma voltinha ao mundo, Não, aí chega no carnaval. Mas olha pra você ver. Olha, mas peraí. Olha pra você ver como é que eu sou um funcionário exemplar. Eu escolhi o menor mês do ano pra tirar férias. Jesus. Muito bem-vindos ao PokerCast do grupo Super Poker. Programa Zinhão, parte 2. Matheus Moraes, o sensacional jogador de cash game. A repercussão foi a melhor possível lá no grupo, nas redes sociais, no YouTube e em todos os lugares. A gente lembra que para ouvir um podcast, hoje em dia são todas as formas possíveis. Está no Spotify, está no Deezer, está no YouTube. Escolha seu podcast player, nos indique, nos dê 5 estrelas, fala da gente quando você estiver sentado na mesa jogando poker com seus amigos, e agradecemos de cara ao nosso patrocinador Fichas.net, Lucão, toda semana botando o nosso programa no ar. Exatamente, senhor. E perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em gerais, pokercast@gruposuperpoker.com.br, hashtag SuperPokerCast e aquele Instagram bolado, @GuiCalil e @LanzaMaia, senhor. Exatamente, 31975189609 é o nosso telefone. Você pode usar ele para nos mandar mensagem no WhatsApp ou você pode usar ele para entrar no nosso grupão do Telegram. Lanza, detalhe, nosso grupão do Telegram, quando nós matamos o grupo do WhatsApp, nós matamos porque tinha chegado no limite que eram 250 e poucas pessoas. Nós já estamos com 225 no grupo do Telegram. É quase o tamanho, o volume de mensagens é menor, porque a galera não fica o dia inteiro conectada, o que acaba gerando um filtro natural, a gente acaba falando mais de poker e convidamos todo mundo então para entrar pro Telegram, participar daquele grupo fantástico, maravilhoso, carinhoso, cheio de falinha, cheio de bacon e cheio de bermudas horrorosas. Professor Marcelo Lanza Maia, andamos julgando poker nesse carnaval? Julgamos não. Julgamos não. Tô bem afastado, assim. Eu pretendo voltar a jogar em algum momento, mas não deu pra engatar, não. O senhor engatou? Não, cara, eu depois que eu quebrei no aplicativo, a gente foi sacando, arrumamos uma nota. E esses dias eu cheguei lá na mesa, nós fizemos um almoço, nosso campeão brasileiro Felipe BDM, Pitão FMG, Leonardo Cansado, Advogado das Estrelas, Marcelão da Card Player, Eronville, o mito da Eron News, inclusive fizeram um jogo daquele jogo do númerozinho, que obviamente o Pitão pagou, porque pra tirar dinheiro tem que tomar de quem tem muito. E tem justiça no mundo. Exatamente. E, aliás, tivemos batida de carro entre os dois eventos. Isso não existe, inacreditável. Inacreditável. E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu falei com os caras quanto eu tinha ganho, como é que tinha sido e tal, não sei o quê, e o BDM fez uma malandragem comigo, foi o seguinte, então deixa eu ver aí seu report. Aí eu descobri que o aplicativo tem um report que conta a sua história inteira de vida e tal. Eu abri e tava aqui. Falei, tá aqui o número, meu patrão. Ele falou, aí sim, não é gogó, não. Não basta ganhar, tem que provar, né? Exatamente. Não pode ser fofomode, é isso? Não pode, E aí o fofomode é uma expressão em mineirês, né? Que um jogador cujo apelido é fofo, talvez um dos maiores jogadores, um dos maiores falinheiros da história daqui de Belo Horizonte, ele tinha o que ele chamava de fofomode, que ele contava o que ganhava e não perdia, né? Exatamente. Ele podia estar por 10 mil no caixa, ele tirava foto a 5 mil fichas que estava na frente e falou 5 mil. 5 mil, exatamente. Então o meu não era fofomode. Então, professor, desde que quebramos no site, parei de jogar, então tô de férias. Vamos ver, uma hora eu volto. Carnaval Foi só de leitura e cultura. Então vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Primeira notícia é que acabou. Mais uma vez, splitamos um bet. Exatamente. David Peters crava Main. E olha que eu tava voando no inglês, hein? Eu imagino. No hora da viagem, eu voei no inglês. Crava o Main Event do US Poker Open e de quebra leva o ranking
que ninguém imaginou que poderia ser Ninguém imaginou, cara. Nós tivemos uma longa discussão falando dos dois, né, cara? Do Sean Winter e do Chidwick, com a possibilidade do Nick Schumann chegar nos caras. O David Peters foi lá e estragou a brincadeira inteira, cravando o main event. Ele não estava em nenhuma das apostas nossas. E no final das contas, o Sean Winter e o Stephen Chidwick, que você me chamou a atenção para isso, terminaram empatados, né, Lanza? Terminaram empatados com 540 pontos e o David Peters ficou com 550 pontos. Olha que bizarro. Sabe quanto que valeram esses 10 pontinhos a mais para ele? $100 mil enfiados, porque os torneios são sem reiki e tem mais $100 mil adicionados pro campeão do ranking, cara. 100 mil doletas. Você imagina o tanto que estavam torcendo contra esse malandro na reta final. Mas você tem que considerar que o parceiro ganhou $100 mil após ganhar $1.320.000 como campeão do main event, né? Exatamente, ele puxou no total 1.584.000 no evento total. Segundo colocado, Sean Winter. Terceiro, Stephen Chidwick. Quarto, Nick Schumann. Depois, Brandon Adams, Corey Aldemir, Kerry Katz, Bryn Kane, Lauren Roberts e Jordan Christos. Esse foi o nosso top 10, Lanza. Sensacional. Então splitamos na reta final ali, você foi pro Bono, meu pro Inter, e no final das contas não deu ninguém, né? É justo. Fase, Bom, o site Taste of Country solta um vídeo contando sobre o jogo do Willie Nelson. Exatamente, professor Marcelo Lanza, já te peço licença para pegar meu papel aqui. Cara, um vídeo curto que o Taste of Country soltou a respeito do Willie Nelson, contando do jogo High Stakes que o Willie Nelson faz. Cara, o vídeo tem 3 minutos, eu indico, quem quiser vai lá procurar Taste of Country, Willie Nelson, certamente você vai cair na notícia que tem o vídeo. Entre outras coisas, já dando todos os spoilers do vídeo, o vídeo começa com Jack Johnson aparecendo o seguinte: cara, eu sentei no jogo, os caras me apresentaram o jogo que eu não entendi o que era, de repente, na hora que eu dei showdown, achando que eu tinha perdido, o Willie Nelson deu um high five comigo, porque eu tinha puxado o low do pote, aparentemente eu tinha jogado bem pra caramba, mas aí, além disso, ele contou o seguinte, que isso é um jogo barato. O jogo é baratinho. O Woody Harrelson, aquele ator, falou que ele perdeu 40 mil quando ele jogou e o Willie Nelson não o deixou embora enquanto ele não arrumasse os 40 mil. A comentarista do vídeo ainda brincou, falou o seguinte: aparentemente o saque de caixa automático do Woody Harrelson deve ser um pouco maior do que o meu. Um pouquinho maior. Exatamente. O próprio Jack Johnson gravou uma música que chama o Willie Got Me Stoned and Took My Cash. O Willie me aplicou na maconha e tomou meu dinheiro. Entre outras coisas, participaram desse jogo grandes cantores de country como Waylon Jennings e o Merle Haggard. Esses dois cantores de country contaram o seguinte, que a música Good Hearted Woman, que eu tocava com o Folsoms, a minha banda de country, uma parte da letra dela foi escrita durante esse jogo de pôquer. E participaram também desse jogo Matthew McConaughey, um monte de outros atores, e o Don Nelson, técnico da NBA, que falou o seguinte: $2 ou $3 mil nesse jogo não é problema. Não são problemas. Isso, justo. Exatamente. Então fica aí a dica, sensacional saber a respeito. Um dos baixistas que eu mais gosto está trabalhando com a família do Willie Nelson, a Willie Nelson Family, em torneio com eles, é o Kevin Smith, que não é o diretor de cinema, o baixista, um cara pelo qual eu tenho profunda admiração, tive conexão no Facebook e de fato espero que ele não fume maconha com o Willie Nelson e jogue com ele, porque ele vai ser trucidado. Então uma notícia que é quase uma dica cultural. Exatamente. Cara, fica a dica cultural. Fica a dica número 1. Good Hearted Woman, exatamente. Que canção. Bom, vamos para mais uma semana de comparação da evolução do Sunday Million, então, né? Mostrando mais uma vez que você estava certo. Eu botei isso na pauta para provar que o professor Marcelo Lanza sempre está certo. Então agora, na última semana, nós tivemos dia 3 de março, não é isso? Exatamente, cara. Da última gravação, nós já tivemos 2 Sunday Millions, porque hoje a gente está gravando na quarta-feira de cinzas, o programa vai sair excepcionalmente na quinta-feira. Então tivemos 2. A gente tinha tido 11,7 mil jogadores na 17 de fevereiro, 24 de fevereiro 11,6, 3 de março 11,5. São 3 quedas consecutivas, mas de estabilização total, né? Está bem estagnado agora, né? Estabilizou total. O que eu acho que vai acontecer mesmo. Exatamente. Você tinha previsto isso, dito isso e não deu outra. Parabéns, professor. Aí tem uma questão também que é o seguinte, né, cara? O Sunday Million é um torneio que o PS ele consegue inflar ele o tanto que ele quiser, né? Através de satélite, de spin and go. O que acontece? Aparentemente está rodando os números, está controlado, está batendo garantido.
por um bocado e tá pagando mais de 100 mil pro primeiro. E é o torneio que o PS nunca vai deixar cair, é o carro-chefe, todo mundo tá acostumado, o Santo Emílio é o torneio, talvez o torneio mais famoso do mundo, né? Mais charmoso do mundo, com folga. Então eu acho que vai dar bom. Inclusive eu acho que eu vou até dar um tiro eventualmente um dia desse, agora que dá uma baixada no preço. Exatamente. O Kelvin, inclusive, já dando spoiler da entrevista da semana que vem, eu e o Kelvin falamos muito a respeito disso. Aliás, vou te falar, não sei se vou soltar a entrevista do Kelvin em 2 ou 3 partes. Sensacional. Foi mais de 2 horas, um bocado. Foi Vamos para do caralho o 3 partes também. Interessa. Exatamente. Bom, acabou que você falou um pouquinho de satélite, que o PS consegue inflar os satélites, mudar, colocar. Temos novos formatos de satélite no LAPC. Exatamente, Lanza. O que aconteceu, cara? Eu vou aproveitar, eu coloquei isso em código na pauta para você não ler, para não ter spoiler, para que eu possa explicar para você e para o ouvinte simultaneamente e você formar a sua opinião a respeito disso. A minha opinião já vou adiantar, eu achei do caralho. Cara, o Los Angeles Poker Classic fez o seguinte: o satélite tem 50 vagas garantidas. Ok. Eles vão começar a rodar o satélite, vamos supor, com 500 pessoas ali. De tempos em tempos, eles vão tirando o seguinte: depois de 1 hora de torneio, vamos supor, eles pegam o chip líder geral, excluem ele e falam o seguinte: uma vaga é sua. E vão fazer isso de tempos em tempos até sobrarem 42 vagas, ok? Ok. Quando sobrarem 42 vagas, e 48 jogadores, tá? Eles vão separar esses jogadores por mesas. O que vai acontecer? Vão ser 6 mesas de 8-handed e aquelas mesas, elas viram um shootout de que forma? Todas as mesas são 8-handed, mas cada mesa tem direito a 7 vagas. Então o primeiro eliminado de cada mesa acabou. Acaba, mata a mesa e dá a vaga para todo mundo. Exatamente. O que eles estão tentando fazer com isso? Eles estão tentando, primeiro, acabar com aquele monte de stall, que é os caras demorando meia hora para jogar, estourando o time bank toda hora. Então, vão evitar soft play de uma série de formas. E aí o seguinte, na hora que entrou ali um para cada mesa, bicho, salve-se quem puder, espera cair o primeiro, porque na hora que o primeiro cair tá todo mundo salvo e boa. Eu achei do caralho, porque acho que satélite ao vivo, até online, eu acho que, cara, acaba sendo chato demais aquele negócio de time bank estourando, gente esperando e tal. Online é menos agressivo. Ao vivo é muito chato. E achei fantástico o formato. Não consegui. Claro que se quer fazer collusion e tal, não sei o que, o jogador proteger o outro ali, de certa forma isso está sujeito a acontecer em qualquer coisa, é lamentável que aconteça e evidentemente as direções de torneio vão tomar todas as providências para não deixar isso acontecer. Mas, fora isso, eu não vi nada de mal, achei do caralho. Eu só fiquei em dúvida se eu gosto do chip leader. Eu acho que isso dá uma mudada um pouco no conceito do satélite e na formatação. Mas eu gostei sim. Eu acho que mata aquele lenga-lenga daquela bolha estourando, que demorar horas a fio, que aí não tem mais escape, filho. Você olha pro lado, a mesa vai sair daqui. Vai cair aqui. E saiba disso. Exatamente. Né? E até possibilita a formação de acordo, né? Na hora que você está numa situação dessa. Porque aí você pega um torneio, por exemplo, para facilitar, de R$800, cada um bota 100 prata ali e o oitavo joga também. Mas eu acho que eles estão fazendo isso pelo fato... Porque é isso, por exemplo, o torneio tem 50 vagas garantidas. Ele pode dar 60, pode dar 70. Uhum. Eu acho que eles colocam essa do chip leader para dar uma controlada. Não, porque ela tem que chegar num número, por exemplo, vamos supor, você está falando em 48 jogadores para fazer 6 mesas 8-handed. Mas ela pode ser 7 mesas 8-handed, 8 mesas 8-handed, se aumentar o número de vagas. É só colocar múltiplos. Claro, né? Exatamente. Mas eu acho interessante, eu gostei. Eu gosto de formatos diferentes. Eu acho que é bom sair da mesmice às vezes. E o Big Blind e o Time Bank vieram aí para mostrar isso, que o jogo está em constante mudança e você poder fazer coisas que torne mais atrativo, eu acho mais vantajoso, sempre vou achar. Legal demais, então é isso aí, você fica com a palavra do nosso patrocinador, o Fichas.net. Quando for operar fichas de pôquer, não pense 2 vezes, opere pelo Lucão, ele que traz seu PokerCast toda semana, Fichas.net. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace.
Chame o Fichasnet, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 9 8130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Dion, você falou que você tem um BB por 100 alto, né? Você tem um win rate alto no seu jogo. Não justifica fazer o move up imediato? Quer dizer, você dá o tiro na ML 1000, você começar a grindar mais alto por um win rate menor? Vai valer a pena, por exemplo, se eu estiver fazendo 7 BB Bacen na NL 200, né? Que é o que eu jogo basicamente sempre hoje em dia. Sim. Você joga na 200 e na 500, correto? Mas eu jogo assim, 95% na 200, tenho jogado pouco 500 ainda. Uhum. Foi o que você falou, basicamente, né, por exemplo, é porque todos os move-ups que eu fiz desde então, por exemplo, comecei na NL 10 lá, logo depois que eu saí dos MTTs, e aí pra NL 16 é um aumento assim de 1.6 vezes, né, da NL 16 pra NL 25, eu não sei fazer o cálculo, mas é alguma coisa pequena também. Uhum. E a 25 para 50 dobra os stakes, a 50 para 100 dobra os stakes, a 100 para 200 dobra os stakes. Sim. Só que a 200 para 500 aí é 2 vezes e meia já, né? Uhum. E a NL 500, para quem não sabe, a 501, ele é tido assim, como meio que consenso geral, que ele é o jogo mais difícil regular que existe, né? No mundo. Então, por exemplo, agora eu tô com o lobby aberto, que tem 30 jogadores jogando lá, e assim, pouquíssimos jogadores recreativos e vários jogadores de high stakes, né, que são jogos que não rodam em Zoom, são jogos que rodam só em mesas regulares, como NL1K, NL2K, NL5K. Todos esses jogadores acabam jogando um pouco de NL500, eles não jogam muito em NL200. Então acaba que o lado bom é que o rake é ainda menor, né, na NL500, mas essa mudança assim, de 2 vezes e meia, ela é uma mudança grande, e são valores assim, monetários mesmo, bem grandes, né? Uhum. Você jogar ali e perder, tipo, ter uma downswing, assim, são coisas que ainda me afetam um pouco no emocional mesmo, são coisas que afetam realmente em questão financeira, pra mim ainda. Então, são jogos que eu pretendo fazer move up, já venho jogando um pouco, o meu amigo Saulo também vem jogando um pouco de NL500, mas são jogos já um pouco mais difíceis, eu acredito ainda que eu vá conseguir bater, mas eu não sei se também são jogos que tem muitos regulares. Então, por exemplo, se eu estou fazendo lá 7 BB na NL 200 e eu fizer acima de 2.8 BB na NL 500, eu vou estar ganhando mais na NL 500 do que na NL 200. Né? Esse ponto de equilíbrio aí pela questão dos valores. Porém, se eu bater com uma win rate menor, também a variância chega mais dura comigo. Sempre quanto menor a tua win rate, mais variância você vai ter, mais downswings você vai pegar. E assim, eu acredito que seja uma coisa que eu possa estar preparado assim, no futuro, mas ainda pretendo ir com bastante calma. Os primeiros tiros que eu dei lá não foram muito bons, eu acabei perdendo, assim, runando bem mal mesmo. Então é uma coisa que eu pretendo fazer mais pra frente, mas eu ainda tô bem tranquilo. E a NL 200 já me dá um dinheiro realmente muito bom pra mim, assim, pra idade que eu tô, pro tanto de conta que eu tenho pra pagar, tá muito tranquilo. E acho que é uma coisa pro futuro, assim, cara. Eu tenho essa vontade, sim, mas é uma coisa que tem que ser bem estudada, assim, porque não é fácil, assim, sabe? Sim, com certeza. Zinho, você falou a respeito, quer dizer, que um tiro na NL500 te traria uma variância maior e uma downswing te afetaria mais. O único entrevistado que desde que o PokerCast voltou pelo Super Poker, que eu tive foi o Cláudio Davino, que estava contando exatamente que no cash game é completamente diferente a variância quando comparada, por exemplo, com um jogador de torneio. Quer dizer, ele estava contando que ele teve, se não me engano, um mês negativo ao longo da carreira profissional, ou no último ano, no ano anterior à entrevista dele. Você consegue manter essa regularidade? Quer dizer, dá para contar com o dinheiro ali no final do mês, todo mês, se fizer o volume certo? Acredito que um mês, assim, é uma coisa um pouco exagerada você contar, né? E querendo ou não, realmente a variância dos cash games são muito menores que de torneio, assim, muito menores mesmo. Uhum. Diria que talvez mais de 10 vezes menor. Mas contar com o dinheiro todo mês é uma coisa que aí já é um pouco demais também. Mesmo assim, se você conseguir fazer um volume alto, que eu acredito que o Davino fazia um volume
bem alto, assim, por exemplo, 100 mil mãos por mês. Sim. Inclusive o Davino, com quem eu tive lá em Fortaleza, eu falei com ele que ia te entrevistar, ele te elogiou, falou, poxa, esse cara joga muito e tal, fez um elogio assim, rasgado. Pô, cara, que bom, fico feliz, assim, eu acho ele... a gente chegou a jogar pouco contra, porque o Davino jogava bem nos horários, assim, ele jogava mais de madrugada, e quando eu jogava NL 100, eu acabei jogando mais em outros horários, cheguei a jogar bem pouco contra ele, mas os resultados dele são bem bons mesmo, e ele tem sempre um cara que eu respeitei, realmente um cara, um jogador muito bom. Não sei se ele tem grinado pouco ultimamente, então... também não tenho visto muito ele nem assim em lobbies, assim, né? Quando a gente vê, eu sempre tô dando uma olhada nos lobbies pra ver até quem que tá jogando cada limite. Mas enfim, eu acredito que ele fazia um volume bem bom, assim, um pouquinho maior do que eu faço. Eu costumo fazer umas 75 mil mãos. E ainda é um volume que você ainda consegue pegar, mesmo tendo um win rate alto, você ainda consegue pegar break-even stretches, né? Que a gente fala que são períodos assim sem ganhar dinheiro, que você fica ali... ganha, perde. Você não vai perder muito, assim, eu não vou conseguir ficar down, assim, numa sample de 100 mil mãos, muito down, perder muito, mas ainda pode acontecer. Até falando sobre essa parte aí que você falou do Davino, eu tive ano passado, por exemplo, eu tive 2 meses down, que eu fiquei, tipo, mas foi down muito pouca coisa, assim, coisa de perder, sei lá, $200, $300 num mês e acho uns 500 no outro. Então, realmente, a variância é bem menor, você pode contar um pouco mais com o dinheiro mais certo, mas mesmo assim, eu sempre aconselho a você não precisar do dinheiro no curto prazo, você sempre ficar bem folgado, assim, e conciliar isso com o teu custo de vida, né? Você não pode, por exemplo, falar assim, eu ganho 20 mil reais por mês, eu vou ter contas de 20 mil reais, assim, jogando poker. Isso nunca deve acontecer, assim, porque você vai acabar... tendo uma ansiedade, assim, e pelo menos pra mim, assim, eu não consigo lidar com isso muito bem, sabe? Eu costumo ser bem mais tranquilo nos meus gastos e me planejar bem e fazer um bom planejamento financeiro, assim, pra tua vida mesmo, né? Eu acredito que isso é bem importante, Gui. Zion, uma das coisas, a gente está falando a respeito de um curto prazo, quer dizer, de um prazo muito menor em vitórias ou em derrotas ou em percepções de onde que estão os leaks do que quando comparado a um jogador de torneio. E eu acredito que um jogador de cash game tem uma percepção muito melhor a respeito de ecossistema também do que o jogador de torneio. Quer dizer, a percepção vai vir mais rápida também. Eu queria falar, a gente começou a falar um pouquinho lá atrás, eu queria falar mais um pouquinho a respeito da questão, a gente falou a respeito da questão do script, mas a questão de rakeback, por exemplo. Num comparativo entre, por exemplo, o Party Poker, que você falou que tem praticamente só jogador regular, com o PokerStars, que cortou os rakebacks, então não tem mais, por exemplo, o Supernova Elite, que dava que permitia um monte de jogador andar de lado e ganhar dinheiro no rakeback. E você estava comparando esses dois ecossistemas. Eu acho que ninguém, como jogador de cash, tem condição de comparar tanto ecossistemas e entender tão bem o ecossistema quanto você, por exemplo. Você acha que a política de privilegiar o amador no cash game ela é a única política viável para o poker? Porque, cara, eu falo o seguinte, eu citei algumas vezes no PokerCast que o meu irmão botava $100, durava 2 meses. Hoje ele bota $100, ele é trucidado, e aí em vez de botar $100 3 vezes por ano, ele vai botar uma vez a cada 2 anos, ou em vez dele colocar dinheiro de 2 em 2 meses. E a gente está vendo um direcionamento para esses ecossistemas em que está tirando tudo do jogador profissional. Quer dizer, você tira o script, tira o rakeback, tira a possibilidade de fazer note, tira até a mesa regular. Quer dizer, tem um monte de site que já está falando em o seguinte, nem existe mais mesa regular, você nem senta mais com o cara, só senta num pool de jogadores e vai jogar Zoom. Esse caminho que o jogador de torneio reclama tanto, você como jogador de cash game, isso te faz sorrir? Quer dizer, isso é melhor o field para você? Cara, realmente isso que você falou, tudo faz sentido, tenho essa mesma visão. É difícil falar, mesmo assim, mesmo tendo toda essa percepção, porque talvez dados assim de ecossistemas só realmente os donos da sala, ou quem fez uma pesquisa muito interessante, consegue ver. Eu acredito que seja realmente o caminho, fazer privilegiar o máximo que der o jogador, encorajar o jogador a jogar, né?
Porque acaba sendo isso que você falou, acaba sendo uma experiência que não é boa para o jogador recreativo, né? O jogador recreativo ele tem que ter a experiência boa para que o jogo continue sendo sustentado, né? Digamos assim, porque no frigir dos ovos o dinheiro inteiro vem sempre dos jogadores que estão jogando lá recreativamente. Então, mas assim, a parte do PokerStars eu acredito que tenha também um interesse próprio deles em aumentar realmente o ROI deles lá. Eles quiseram aumentar e talvez algumas estratégias financeiras mesmo, né? Não vejo como sendo só a parte de ecossistema, mas acabou tirando assim um pouco, fazendo o pool ser um pouco mais polarizado, entre aspas, digamos assim, entre regulares que conseguem realmente ganhar dinheiro e jogadores recreativos, mas ainda tem muito regular que ganha, faz uma win rate baixa e que continua indo lá no jogo e acaba atrapalhando um pouco o jogo, né, digamos assim. Mas eu acredito que seja um caminho assim a ser seguido, pelo menos por enquanto. E eu acredito que toda a concorrência faz bem, né, cara? O Party Poker tá fazendo as medidas deles, privilegiando os jogadores regulares e levando os jogadores a jogar lá. O Run It Once agora também vem com um pool anônimo, vem com uma ideia diferente. Isso tudo faz bem pro poker, mas no geral, uma coisa que eu sempre vejo, assim, eu sou um cara bem fissurado por esse lance de ecossistema, sempre penso muito e como eu fiz a escolha de jogar poker um pouco mais velho, né, tava para completar 25 anos, quando eu resolvi começar a me profissionalizar. Eu sempre fui muito preocupado com isso, né? Porque, afinal, era uma escolha importante, muito importante para minha vida. Eu sempre penso muito nas coisas de ecossistema e eu acho que, no geral, a pior coisa que aconteceu pro poker por causa da Black Friday não foi nem os Estados Unidos saírem do jogo em si, mas foi os Estados Unidos saírem da parte de showbiz, assim, né, que o poker tinha, que eles faziam com o poker, fazia o poker crescer e ser mais visível pro mundo inteiro, né. Então a parte de depois da Black Friday, que os maiores sites foram proibidos nos Estados Unidos, eu acredito que esse trabalho que eles faziam, assim, foi uma coisa que ficou um pouco pior, mas uma coisa que eu vejo voltando a crescer hoje em dia. Então, acho que isso também é muito importante, você conseguir angariar mais novos jogadores e novos países, pro poker ser sempre alimentado, né. Gião, você está falando a respeito de geografia do poker. Você falou que, por um lado, aqui eu já imagino que a gente esteja na segunda parte da entrevista, na semana seguinte, na segunda semana de entrevista, mas na primeira parte você falou que o jogador belga precisa jogar um pouco mais caro para se manter acima da linha, que o jogador nórdico precisa jogar mais caro para se manter bem no país dele. O inverso é verdade também, quer dizer, o menino chinês, você considerando que um cara trabalha numa fábrica chinesa, ele tem que trabalhar um volume estúpido e que um menino sentar para jogar 5 centavos, 10 centavos, se ele ganhar $100, ele está ganhando mais do que o pai, a mãe, os tios, a família inteira está ganhando, ele sustenta uma família bem. Existe essa conta inversa, quer dizer, dos países mais pobres, eles dominam mais os stakes mais baixos? Existe, com certeza sim. A gente não tá tanto no 8 ou 80, né, no caso, mas eu lembro até, cara, um caso que é um caso totalmente extremo, no 2+2, que é um fórum, assim, eu costumo não ler tanto, mas uma vez eu li e isso me chamou muita atenção. Era um jogador venezuelano, era um cara venezuelano, na verdade, ele tinha lá já sua meia-idade ali, né? E ele tava falando que ele resolveu jogar poker, porque o poker era lá, permitido, sei lá, na Venezuela, acho que sim. E ele tava jogando poker e ele não sabia, assim, ele era bem iniciante, mas ele falou, cara, se eu bater NL2 aqui, ele falou, hoje em dia eu ganho 30, acho que era $28, acho, ou $30 de salário mensal, e ele era professor universitário, tipo, ele tinha PhD em alguma coisa, assim, mestrado, pós-doutorado e tudo em química, era professor de química. Ele falou, cara, eu ganho $30 por mês aqui na Venezuela. Se eu bater NL5, eu vou ser um dos caras mais ricos desse país. Então, realmente isso acontece muito, né? Os países mais pobres, como você falou, China, Venezuela, países que têm a moeda muito, muito desvalorizada, como o poker mundialmente, né? Ele é quase sempre em dólar ou em euro. Se o cara bater ali um limite, assim, ele já é rico no país dele, sabe? Então, isso influencia absurdamente.
Sem dúvida nenhuma, né, cara? A Venezuela é o melhor exemplo, muito melhor do que a China, tá aqui do lado da gente, com os caras se refugiando para cá. Evidente, claro. Tem toda a razão. Cara, eu quero falar um tantão mais de pôquer com você. Não sei como é que você tá de tempo, Zinhão, mas vamos falar um pouquinho do seu tricolor, cara? Vamos, pode falar. Eu tô com o tempo, a hora do quanto você quiser aqui a gente fica, cara. Eu adoro esse tipo de conversa. Zião, a gente vê que é uma paixão enorme sua, o Grêmio. Eu tive condição de falar um pouquinho, por exemplo, com o Vitor Brasil, que foi meu colega de Forbet, que falou, cara, pra mim é uma luta louca, porque eu grindo domingo. Como é que eu vou deixar de jogar o Sunday Million e eu tenho que grindar com o olho na tela e o outro na televisão? Ser um cara, um gremista que mora longe do Grêmio, como é que é isso, cara? É duro pra caramba? Eu morei algumas vezes longe do Galo e não foi fácil, não foi doce. Eu acho que, no caso, pra mim é um pouco mais fácil porque eu já tô acostumado, né? Eu sempre fui assim, eu nunca morei em Porto Alegre, né? Mas graças a Deus eu agradeço muito isso, cara, de poder ter condição de sempre que eu quero, assim, eu ir lá assistir. Eu tenho tanto a disponibilidade de horários, né, porque o poker me dá, e o cash game me dá mais ainda, né, de ter disponibilidade de poder ir lá ver os jogos quando dá, e ter a questão financeira também, né, de poder, hoje em dia já tá melhor financeiramente ali, jogando um limite legal, e poder realmente gastar para isso que eu gosto. Então, mas eu tenho bastante prazer em assistir o jogo pela TV mesmo. Faço churrasco aqui com meus amigos, eu tenho um grupo de amigos, queria até mandar um abraço aí para eles, a galera do Escola da Bola, que a gente chama, que é meus amigos ali, pô, tem um palmeirense, um Santa Cruz, tem atleticano, tem coxa branca, tem paranista, tem flamenguista, tem cruzeirense também, não tem ninguém que torce pro Galo ainda, você podia vir com a gente um dia, um dia fazer um churrasco e assistir um clássico, alguma coisa assim, mas então a gente se reúne, tem os amigos gremistas também, meu irmão é gremista, e tenho dois amigos ferrenhos gremistas. Seu irmão não ser gremista, né? Exatamente. E a gente acaba se reunindo e eles veem os jogos do Grêmio comigo e a gente assiste os outros jogos. Eu sou doente realmente por futebol e pelo Grêmio, então gosto de assistir tudo que é coisa e isso acaba tirando um pouco, né, a desvantagem de não poder ir em tantos jogos. E outra coisa também que me deixa feliz é porque, cara, quando eu vou pra lá também, aí eu faço o pacote completo. Vou na arena de manhã, faço tour, compro camiseta. O jogo é 9h45, eu chego meio-dia, já encho o isopor de cerveja, faço churrasco, e aí eu posso fazer, assim, tudo, sabe? Então, acho que se eu fosse todos os jogos, eu não ia poder fazer isso, né? Às vezes você vai ter que ir lá só ver o jogo, vai de bico seco, fica tranquilinho, né? E quando eu vou, aí é pra matar todas as vontades mesmo, né? Então, isso é muito bom. Mas eu tenho ido sempre nos jogos mais importantes, assim, eu vou pra lá. Pra explodir, foldar o grind. Exato, foda o grind no dia seguinte, com certeza. Tem uma semelhança que eu vejo com você, porque evidentemente eu acompanho nas redes sociais, tem uma semelhança conosco do PokerCast, no caso eu e o Lanza, que somos apaixonados com o Galo também, e uma diferença muito séria entre você e eu, que a semelhança é a paixão pelo Grêmio, que nós temos essa paixão aqui pelo Atlético. Agora, você é um cara apaixonado com futebol. E eu sou apaixonado, eu gosto muito de futebol, mas eu sou apaixonado com o Atlético. Mas você comenta e escala o time do Atlético que ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil nas oitavas de final de 2014. Eu conversei com você, eu falei, cara, porra, a memória desse cara é melhor do que a minha sobre o meu time. Esse conhecimento todo de futebol, ele é usado para aposta esportiva? Cara, não é. Já foi um pouco, já cheguei a jogar assim recreativamente, mas é uma coisa que eu não gosto. Até tenho grandes amigos aí, amigos pessoais que gostam muito disso, gostam muito. E esses dias até no meu aniversário, um amigo meu chegou mais cedo aqui, que tava passando Tottenham e Manchester City. Aí a gente começou a assistir o jogo às 5 horas, ele tava lá apostando e saiu um pênalti pro... Tottenham, Manchester City, não, perdão, Schalke e Manchester City. Saiu um pênalti pro Schalke, ele apostou que o goleiro ia pegar, daí saiu mais um, ele apostou que o Ederson, né, que é o goleiro brasileiro do City, ia pegar de novo. E, cara, eu não tenho isso, eu não gosto de misturar as coisas até, tanto aposta esportiva como alguns outros tipos de jogos, assim, meu irmão tem um grupo com meus amigos até, né, que são meus amigos pessoais, que eles jogam Counter-Strike e tal, e eu não gosto de misturar aposta esportiva, jogo de computador, não gosto de misturar, assim,
partir do momento que eu sou um profissional de poker, que eu sei o EV das coisas e que eu também a parte de rotina, de não querer ficar muito tempo na frente do computador. Com a parte de esportiva, eu sei que é muito difícil, né? Você tem que estudar bastante, tem que entender muito para gostar, para conseguir ser mais EV o investimento. E apesar de eu assistir muito e entender, eu sei que eu não vou saber ganhar e ter as estratégias corretas, então se eu não sei, eu não me meto, assim, sabe? Eu cheguei a apostar bem pouco, assim, há um tempo. Cheguei até a ganhar dinheiro, ganhei uma aposta, sei lá, acho que eu postei R$10 e ganhei acho que 2.500 numa combinada. Que e aí que sonho! Que sonho, Que bebê por 100, hein? Que bebê por 100. E daí depois que quando eu tava com o Profit, eu falei, cara, vou parar isso e não vou apostar mais. A última aposta esportiva que eu fiz, na verdade, foi um UFC, que eu gosto muito também. Apostei na Amanda Nunes lá contra a Cyborg, que ela era underdog, né? Ela era azaranha, eu apostei, ganhei um dinheiro lá com ela. Mas assim, é uma coisa bem, bem, bem de vez em quando que eu faço, cara. Zion, você tem um carinho com o futebol paranaense, né, cara? Eu vejo que você cresceu aí, eu vejo que você tem um carinho com o futebol local, né, cara? Tenho um carinho com a cidade, né? Assim, eu sou basicamente, como eu te disse, um curitibano, porque, meus melhores amigos são daqui, onde eu vivi a maior parte da minha vida, então acho que eu devo muito a essa cidade. E tenho muitos amigos, a maioria dos meus amigos são atleticanos, mas em quantidade, assim, né? Mas ainda tenho vários amigos paranistas, também tenho vários amigos de coxa branca, e tenho 2 dos meus melhores amigos também são coxa branca, então eu tenho carinho. Naturalmente, né, o Grêmio, por ter mais afinidade de torcida, até aquela coisa de torcida organizada ser aliada, eu tenho mais, né? Acabo tendo mais carinho com o Coxa e também com o Atlético em Minas, e não é pra puxar teu saco, porque você sabe que é verdade. Uhum. Acaba ganhando, o Grêmio tem uma relação boa, assim, com o Atlético Mineiro, com o Coritiba, e aí eu acabo gostando um pouco mais do Coxa por causa disso, e também porque os torcedores do Atlético são chatos demais, cara. Eu falo pra eles que eles são insuportáveis, do Atlético Paranaense, né? Os do Galo são gente boa. Os do Galo são muito piores. Não, pior que os do Galo são gente boa, cara. Até aquele fato que aconteceu na final da Copa do Brasil, cara, que as torcidas ficaram juntas antes, fazendo confraternização, isso aí é espetacular, assim, espetacular. Eu tive lá na arena, na final, não fui pro Mineirão, mas estava na arena e realmente eu vi isso e conversei com torcedores do Galo, e isso é muito massa. E aí acabo tendo o carinho com o Atlético justamente por ter grandes amigos atleticanos e com o Paraná também. Então eu tenho um carinho, sim, cara, por eles. Zion, eu falei que a gente não ia falar desse assunto, mas eu não resisto, cara. Eu te perguntei e falei, você não vai falar mal do Ronaldinho na entrevista? Você falou, poxa, mas aí a gente fala do Tardelli. E eu vou falar o seguinte, eu não tenho raiva nenhuma, pô. O Tardelli teve uma oportunidade de ganhar mais no Grêmio, foi ser feliz no Grêmio, tá tranquilo, o serviço tá bem prestado aqui. Exatamente. E vai continuar sendo ídolo meu o resto da vida. O Ronaldinho deixou mágoa, cara. Por que a antipatia do gremista com o Ronaldinho? Cara, deixou muita mágoa, assim. Com certeza é o jogador que eu menos gosto no futebol, assim. Eu prefiro um D'Alessandro da vida, que é um cara que eu não gosto também, do que um Ronaldinho. Eu acho que o caso dele foi muita ingratidão mesmo. Ele foi formado nas categorias de base do Grêmio. E tem muitas histórias, assim, que tem muita gente que não sabe, né? Eu vou contar rapidinho, assim, histórias que talvez não saibam. O irmão dele já tinha feito uma coisa parecida. Eu lembro que na época ele pediu uma casa pro Grêmio com piscina para renovar um contrato. Aí o Grêmio renovou o contrato e ele acabou saindo, sim, de maneira de assinar pré-contrato e saiu pra Europa por causa disso. Então já tinha um histórico. E o Ronaldinho no Grêmio foi bem na época que mudou a parte da lei do passe, Lei Pelé, né, que o jogador fica livre, então era bem na época que tava mudando, e cara, na época, acho que foi em 2001 isso, o Grêmio tinha propostas por ele de 80 milhões de dólares na época. Você imagina o que seria isso? Seria uma transação estilo Messi, assim, sei lá, uma coisa absurda, e o Grêmio tinha propostas de times bons e times grandes, e ele acabou, assim, por um pouco de dinheiro a mais, sendo totalmente ingrato com o clube, assinou um pré-contrato e foi jogar no PSG e não deu nada, o Grêmio ficou sem nada. O clube que acolheu ele, o clube que acolheu o irmão dele, o clube que deu uma casa para eles morarem. Então, esse tipo de coisa é quase imperdoável. E foi aí que aconteceu em 2010, que o Grêmio tinha feito uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro. A gente tinha o Renato era o técnico, a gente tinha o Ídolo como técnico, a gente tinha
o ataque do meio para frente tinha o Douglas jogando muito, tinha o Jonas sendo artilheiro e fazendo gol de tudo que é jeito, e o André Lima na época jogava bem também, tinha o Borges no banco de reservas, e o Ronaldinho ia vir para... O Grêmio tinha classificado em quarto lugar para Libertadores e ainda precisava torcer para o Goiás não ser campeão da Sul-Americana, e aí o Goiás acabou perdendo, assim, tipo, nos pênaltis, uma coisa assim, e a gente acabou se classificando de uma maneira histórica, e ele ia vir para ser o craque do time, a volta em 2011 para jogar a Libertadores e para fazer as pazes com a torcida, né? A torcida tinha perdoado ele e cagou pro Grêmio, assim, e foi jogar no Flamengo lá, simplesmente por, sei lá, por ego, para curtir a praia, assim. Então é um cara que não tem respeito nenhum, assim, sabe, pela instituição que criou ele. É isso, esse é o meu sentimento com relação a ele. Eu jamais, assim, ter uma boa visão dele, assim, sabe? Apesar de tudo que ele fez tudo que ele fez dentro de campo, né? Que ele é um craque, mas pra mim ele perdeu totalmente o respeito, né? Nesses 2 episódios somados, assim, sabe? Que fique claro, Zinhão, essa é a opinião sua, você sabe que a opinião nossa é exatamente a opinião inversa, é de gratidão eterna. Por muito pouco eu não tenho tatuado o título que ele nos deu, né? Não, eu acho. Só que assim, eu acho que ainda alguns caras foram mais importantes na Libertadores do Galo do que ele. O que você acha? Cara, eu acho que ter um cara que ganhou a Copa do Mundo no banco de reserva, num time que vinha de um jejum muito grande, faz uma diferença muito grande. É um time que que ganhou 2 Conmebols entre 1971 e a Libertadores, mas que na falta de um título de primeira linha, eu acho que ter um cara feito o Ronaldinho faz muito peso, sabe, Zinhão? Eu acho que não tem como não atribuir muito a ele o título do Atlético. Massa. Não, respeito, né? São visões diferentes. Concordo. Com certeza. Mas, cara, legal demais. E não teria como a gente tratar da sua vida sem tratar do Grêmio e dessa paixão toda fantástica com o Grêmio. E aí eu aproveitei para dividir com o ouvinte, para ouvir sua opinião, já que eu já tinha te ouvido falar mal dele pra caramba. Eu falei, poxa, deixa eu ouvir, né? Perfeito, cara. Muito justo. Zinhão, você me falou o seguinte, cara. Você me falou a respeito de GTO. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de uso de solver para cash games. Se tá tão difundido quanto tá no torneio e como é que funciona isso? Ah, cara, com certeza, bem difundido. É uma ferramenta que eu utilizo desde o começo meu lá nos cash games. Acho que desde que eu tava na NL16, eu já tinha jogado um ano de MTTs, né? Não tinha nada de solver, mas aí eu comecei a usar os solvers. E assim, o meu approach ele é bem diferente, ele não é um approach de tentar mimicar, né, como a gente diz, tentar imitar o GTO. Eu utilizo o GTO para estudar mesmo como a teoria se molda e aonde que a gente deve desviar dela. Uhum. E eu acho que é assim, essencial, ainda mais hoje em dia que os jogos estão tão difíceis. E você não tem por que não usar a ferramenta que é, com certeza, a ferramenta mais completa, né? Porque o solver, ele é o GTO, né? O solver, ele te dá a solução GTO. Então, você não, se você tem a opção de utilizar o solver, não há por que você ignorar isso, né? E que fique claro, assim, uma coisa até importante que eu vejo muita gente me perguntando sobre Poker Snowy. Eu não tenho nada pessoal contra o Poker Snowy, mas que fique claro, ele não é um solver, tá? Quando eu falo solver, eu tô falando de Pure Solver e de Simple Post Flop, basicamente. Tem um outro GTO a mais, mas eu não tenho certeza se ele também funciona da mesma maneira. Eu cheguei a conversar um pouco com o criador do Pure Solver, que é um polonês, Piotr, o nome dele. Ele é um cara, assim, totalmente fora da curva, um gênio de programação e ele me explicou, assim, por cima, porque eu entendo zero sobre programação, mas realmente os únicos 2 solvers são esses 2 aí, cara. Então, já para ficar mais a informação pra galera, o Poker Snow, ele é basicamente um bot que ele de inteligência artificial que ele vai aprendendo com os inputs que você coloca lá, né? E o solver, ele na verdade, ele funciona com base na teoria dos jogos, né? Que é aquela teoria do cara do filme do Uma Mente Brilhante lá, o Nash, né? Que foi a teoria que ele aperfeiçoou vinda do Adam Smith, que é a teoria dos jogos que se você se movimentar por algum lado contra um jogo inexplorável, você vai ter um valor esperado negativo no final do jogo, né? Me explica como que usa um solver, como que você lança os dados para ele te dar o retorno e como que o computador te retorna esses dados? Então, o solver, ele não te fala nada, né? Ele não é como
não sei, alguns outros programas que falam, sei lá, algum coach é beta aqui por causa disso, ou faz tal coisa por causa disso. Você lança os dados, lança os ranges, coloca as possibilidades de tamanho de apostas, tamanho de raise, e ele te dá uma solução, te dá os EVs, né? Te dá o valor esperado, te dá a quantidade de equity, te dá os ranges, a composição de range que você deveria ter. Então, por exemplo, você coloca lá um range small blind contra big blind, o range que você dá um open raise, você já coloca lá, ou o range que a população dá open raise, e você coloca um range, estima um range de defesa e coloca lá possibilidade size de c-bet, de check raise, possibilidade de bet do jogador que está em posição, e ele vai te dar a solução. Ele fala, quantos por cento você tem que se betar do teu range, quantos por cento com cada combo, em cada size diferente, o quanto você tem que dar check call, e aí você começa a mexer, né? Ele tem uma função chamada node lock, que aí você fala assim, bom, mas se esse cara tiver se betando mais do que ele deve, o que acontece? Aí ele se autoprograma e ele te mostra quais que são as variações, o que você deve buscar para fazer, para ter um EV maior, né? E como que ele se molda, e aí quanto mais você mexe, mais mexe nas possibilidades de mudanças do GTO, você acaba entendendo, acaba tendo que deduzir, né, quais que são você tem que deduzir essa parte de entender o porquê que ele está fazendo aquilo, né, e quais que são os critérios que ele está dando mais prioridade, né. Ou seja, ele vai te dar qual é a jogada ideal para jogar contra a stat de um adversário com o qual você está jogando, é isso? Não, a stat de adversário você não tem como colocar lá, você só estima ranges, né? E a parte de stat, digamos, ou porcentagem de bet, aí você tem que você mesmo ou fazer uma análise de database ou estimar alguma coisa e aí você vai estimando e vendo como que a teoria vai, para que lado ela vai se mexendo. Por exemplo, se um cara dá mais c-bet do que ele deveria, quando ele dá check, o que a gente tem que fazer, quais sizes a gente prefere, que tipo de combo a gente usa, que tipo de combo o cara vai estar foldando, sabe? Então é bem, bem legal, assim. Eu acho que é um estudo, acho que é a melhor maneira de estudar mesmo. Voltando para a turma lá do time, quer dizer, a meninada que está jogando NL16, NL25, os meninos já estudam, já fazem uso de solvers, como é que funciona isso? A que ponto que um jogador de cash game, para ser vencedor, ele tem que começar a usar o solver? Então, eu acho que não é obrigatório. Acho que existem várias maneiras de você poder estudar, de você criar uma metodologia, né? Eu tenho a minha metodologia, que eu utilizo muita database e muito solver, mas nada impede de você utilizar outro tipo de metodologia. Essa é a melhor que eu conheço, pelo menos a que eu mais me adapto, e a que eu acho que é mais próxima do que a gente pode e consegue fazer, né? Tudo que está ao nosso alcance como humanos, e tudo que é tipo de ferramenta que a gente tem hoje em dia. Tem um jogador que foi, né, porque eu acho que ele não joga mais cash game, espetacular, que é o Marlon, Sphin MX, o nick dele. Ele foi um jogador muito vencedor na 501 e eu lembro que ele usava só o Flopzilla, ele não usava o solver. Mas isso também não quer dizer que não seja o melhor caminho você usar o solver, sabe? Porque ele também era um cara fora da curva e talvez se ele tivesse usado, ele pudesse ser ainda melhor, né? A gente não sabe. Mas assim, eu não acho que seja obrigatório. Eu indico sempre os jogadores para eles terem, mas assim, com responsabilidade, né? Que você não tente ficar bitolado em tentar imitar um jogo GTO, porque é totalmente impossível. O GTO ele é extremamente, extremamente, extremamente complexo. Então, você tem que pegar algumas vertentes e adaptar e entender a lógica geral do jogo e entender muito dos adversários que você está jogando contra, né? Eu sempre indico, acredito que da turma ali não tenha ninguém que use ainda, mas eu indico comprar, né? Eu acho que é um melhor investimento que você pode fazer. E pelo menos, assim, eles não têm o PillSolver, mas nas aulas, com certeza, eu já vou começar a mostrar umas soluções para eles, porque eu acho que é a melhor maneira de ensinar também. Então, eu espero que eles fiquem já familiarizados com o programa e que eles venham a utilizar bastante daqui para frente mesmo. Bacana demais. Zion, vamos falar um pouquinho a respeito de psicológico de jogador de cash game, cara. O tilt no cash, ele é grave demais, né? Porque quando eu entrevistei o Urubu na primeira fase do programa, ele uma vez falou
Tilt é uma... Ele brincou o seguinte, eu falei, Urubu, e tilt? Ele falou, tilt é uma merda, quando acontece eu perco uma caralhada de grana. Foi a expressão que ele usou, por acaso minha mãe ouviu aquela entrevista, eu tava indo pra um BSOP, ela falou, meu filho, não vá perder uma caralhada de grana. Eu queria que você falasse com a gente, com o ouvinte e comigo, por favor, um pouquinho a respeito disso. Quer dizer, a respeito de controle de tilt, essa sensibilidade, porque o jogador que está num torneio, ele não pode parar um torneio no meio. Se ele tiltou, ele tem que aprender a controlar. O jogador de cash não, ele pode parar a hora que ele quiser. Você consegue sentir imediatamente a hora que alguma coisa te fez mal no jogo? Cara, sim, consigo sim. Isso é uma coisa até que eu acho que eu devo um pouco a um cara que não sei se já foi uma coisa que eu falei, acho que só na minha live, que primeira vez que eu externei isso, que eu cheguei a fazer o curso lá do Gabriel Goff, eu fui uma das primeiras turmas do Moving Up, e até é um curso que depois ainda tem algumas polêmicas, né? Tem muita gente que fala mal, tem gente que idolatra muito. Eu acho que não é nem 8 nem 80, mas eu acho que foi uma coisa que me ajudou bastante no geral, assim. Um pouco também nisso, na parte de meditação, de controle de tilt, de aprender, de autoconhecimento mesmo. Eu sei mesmo, assim, eu não sou dos caras mais calmos do mundo, né? Tenho problemas com isso, acho que todo mundo tem um pouco, né, pelo menos, de problema com isso. Eu consigo sentir, basicamente, né, quando você fica muito irritado e começa a tomar decisões mais explosivas, e aí eu acho que é o momento de ter o autoconhecimento e parar, dar uma volta, esfriar a cabeça, porque você continuar só vai fazer você piorar, e como você falou, no cash você consegue espiusar mais dinheiro mais rápido, né, porque em MTT até também é rápido, né, só que aí você cai de todos os torneios e meio que acaba ali. O cash você pode ter um tilt, e também tem várias formas de tilt, né? Tem o tilt que fica ali por meses, assim, né? Não é uma forma mais externada de tilt, mas você acaba não jogando teu A-game por muito tempo, e o Urubu é a prova mais... Você falou do cara que é a prova mais clara disso, né? Todas as histórias dele de flipar bankroll e tal, é uma coisa assim absurda. Era um jogador muito talentoso, pelo que eu vi, né? Ele é bem das antigas, mas ele é um jogador extremamente talentoso, e que acaba se perdendo por falta de controle emocional, né? Então, eu lido com a parte de controle emocional, cara, eu lido bastante, assim... Eu sempre fui um cara bem perfeccionista, assim, e então, se eu tô confiante, a confiança vai muito disso. Se eu tô confiante, se eu sei que tomei as decisões corretas e tô perdendo ali por coisas do destino, eu não tenho muito o que fazer, e eu fico feliz mesmo com a minha performance. Então, o que eu foco é sempre conseguir tirar o melhor de mim, e pra mim isso basta, assim, sabe? É tudo que eu posso controlar. Então eu acabo não tendo muitos episódios de precisar sair de session porque eu tô muito irritado e tal. É bem raro, assim. Você vê o resultado de todas as mãos? Ou na hora que você toma a decisão, você vira pra outra tela e às vezes nem vê? Cara, eu vejo sim. Eu vejo, mas eu não é uma coisa com muita esperança, ou fico torcendo, ou isso ou aquilo. Eu, vejo, mas meio que não ligo pra muitas emoções, assim, sabe? Tento me controlar bastante nesse momento. Você tem superstição? Não tenho, não. Tenho nenhum tipo de superstição. E burnout? Quer dizer, você queimar a um prazo maior e falar, vou parar de jogar. Quer dizer, eu citando por mim, que sou um jogador 100% recreativo, essa semana passei um tantão de bad beat no aplicativo que todo mundo tá jogando. Jogou amarrado de 5 cartas, então 6 beats cruéis consecutivos é uma coisa totalmente possível, e é basicamente o que eu jogo ali com 5, 6 bains no máximo. Sim. E eu parei, falei, cara, vou ficar 10 dias sem jogar até o Lanza voltar de Dubai, para eu ter a calma e a tranquilidade de quando eu sentar eu estar com muita vontade. Esse tipo de coisa, você passa de falar, vou parar um tempo, vou parar 3 dias, vou parar 2 dias? Não, cara, eu nunca passei, acho, de falar assim. Eu tava ouvindo até a entrevista do Bruninho Kawauchi aqui, que ele falou ali, eu achei engraçado, e foi uma coisa parecida comigo, que ele falou assim, eu acho que eu sou o jogador... Como é que foi? Acho que eu sou jogador menos de pouco... viciado em jogo. Menos viciado em jogo. E eu vou pegar um bet com ele, que eu acho que eu ganho dele, cara. Porque eu também não sou muito assim, cara. Um dos meus maiores leaks, entre aspas, durante esse tempo do Cash foi que eu nunca
volumei muito, e até por ter vindo de torneio, eu volumava muito em torneio, ficava muitas horas na frente do computador, mas assim, eu sou um apaixonado mesmo por poker, só que eu sou um apaixonado por estudar e por ter aha moments e entender melhor, assim, e estudar muito, sou muito apaixonado pela estratégia, mas eu não sou tão afoito, ansioso e ter aquela vontade, sabe, aquela gana, aquela coisa do jogo, e até no meu aniversário aqui, fiz um churrasco pra galera e tinha alguns amigos meus, todos eles são jogadores de MTT, e aí, cara, a gente tava conversando sobre isso, tava eu, o Redão e o Taradinho, conversando sobre isso, e falando mesmo, né, cara, que jogador de poker tem muito esse negócio, pô, flipar cartão e númerozinho, não sei o quê, e cara, eu não tenho nada disso, tipo, zero, assim, sabe? Então, a minha relação com o poker, ela é muito pela parte profissional mesmo, a parte da estratégia, e eu não tenho muito isso, mas também, assim, eu não tenho muita noia de, tipo, jogar. Tem amigos meus, às vezes, que, pô, os caras saem de um BSOP lá, jogaram o dia inteiro e vão grindar online. Porra, cara, eu não consigo fazer isso, assim, sabe? Então, eu não tenho muito isso, mas eu também não tenho burnout. Então, eu sempre trato bem como, assim, eu tenho a minha rotina, tenho a parte lá, minhas metas de mãos que eu vou jogar e isso aí tá tranquilo. Eu consigo ter bastante prazer em jogar também, né? Em tomar as decisões, em saber que eu tô jogando bem e tal, e bastante na parte do estudo, mas eu não tenho esses burnouts, assim, não. Eu normalmente cumpro com todos as minhas metas que eu coloquei, assim, tipo, se eu for jogar todos os dias de semana no mês, eu vou jogar todos os dias de semana, e o horário tanto, e vou jogar o tanto de mãos que eu devo jogar, e tranquilo, assim. Zion, stop loss. Não tenho. Não indico a ter se você tem um bom controle emocional. Acho que porque a variância é muito grande, a não ser que você tenha um stop loss grande, assim. Mas não tenho, não. Já cheguei a perder. Acho que a pior downswing de um dia foi tipo 15 buy-ins. Já cheguei a ganhar tipo 18 buy-ins num dia também. Stop não vejo. Então também não. Não tenho, não. Minhas metas são sempre por volume e também uma coisa muito de autoconhecimento, assim. Às vezes eu sinto que eu já tô sem saco de jogar, eu paro de jogar. Se eu tô com vontade e tô jogando bem, eu continuo. Então não tenho muito, não vejo muito por que fazer se você, tipo, não tem tantas emoções ligadas a isso, né? Porque normalmente quando você precisa fazer, porque provavelmente você tá jogando fora do teu buy-in, que você fala assim, putz, se eu perder X dinheiro vai ser foda. Aí você tem que fazer. Mas existe o jogo tem muita variância, cara. Eu mostrei esses dias no meu Instagram, um dia que eu tava perdendo 10 buy-ins e acabei no dia ganhando 6 ou 7 buy-ins e, assim, deveria ter ganhado 10 pelo all-in EV, né? Então é uma variância de 20 buy-ins num dia. Se você for jogar NL10 lá e você, tipo, não tiver disposto a perder pelo menos $200, sabe, $150, você não deveria estar jogando esse limite. Então você joga menos e joga sem stop loss, sabe? Porque senão você pode pegar uma run horrível ali no começo, perder uns 4 ou 5 buy-ins, e aí você vai ter que parar de jogar, já. Tipo, você não vai volumar 100 mãos no dia. Então aí não cabe muito isso com o lado profissional da coisa, na minha opinião, sabe? Bacana demais. Talvez uma das melhores teorias que eu tenho ouvido de poker é o cara que tá ganhando R$1.000 do cash e termina perdendo. Alguém fala, porra, por que você não parou com 1.000? E uma vez alguém respondeu assim, poxa, ninguém pergunta por que ele não parou com 1.000 quando ele tá ganhando 3, né? Exatamente. E também, a não ser que seja uma coisa que vai mudar a tua vida, né? Porque, pô, por que você não parou quando você tava jogando 1.000? Tá, mas eu vou pegar esses 1.000 e vou me aposentar? Entendeu? Eu não vou, né? Eu vivo disso, eu vou fazer isso todos os dias. A não ser que eu ganhe lá um valor que seja pra eu me aposentar e nunca mais jogar, eu vou ter que jogar no outro dia, né? Então... Bacana demais. Existe algum software de detecção de tilt para cash game? Não que eu conheça. Tem algumas ferramentas assim mesmo dos trackers que eles têm algumas ferramentas de leak finder, né, que chamam, você achar os leaks, mas eu não confio muito nelas também, então não acho que tenha nada que detecte tilt. Uma dica que eu dou é uma dica simples assim, que eu acho que todo mundo vai passar. Se você estiver muito irritado, você vai começar a sentir calor, e se você se sentir com calor grindando, é porque provavelmente você tá tiltado e às vezes você nem sabe que você tá tiltado, então pare de jogar. O Adolfo, jogador de Piracicaba, perguntou o seguinte, cara, pergunta pro Zion, por favor, como é que faz para evoluir sem coach? Quer dizer, para um jogador que não quer fazer um coach, quer dizer,
existe na internet disponível ou em algum lugar um cronograma linear de estudo? Quer dizer, o cara, ele citou o exemplo, por exemplo, o estudo de check raise do Big Blind contra a C-Bet do botão. Quer dizer, se ele pudesse planilhar uma forma dele estudar, existe isso planilhado em algum lugar para ele ter acesso? Olha, não que eu conheça, não existe uma coisa assim muito com cronograma. Eu até agora o coach que eu vou dar para Card Room, eu até separei em spots, mas é uma coisa que você pode fazer mesmo, né? Só você vê todos os spots que existem, possíveis no No Limit Hold'em, e você começar a estudar por conta disso. Eu acredito, cara, que não só no poker, mas em quase todas as áreas você tem a oportunidade de basicamente ser um autodidata, entre aspas. Só não coisas como medicina, ninguém vira médico autodidata, né? Coisas óbvias assim, engenheiro e tal. Mas coisas assim, o poker, cara, tem muita informação hoje em dia, muita informação. E a minha dica principal é seja curioso. Depois que eu larguei os MTTs, óbvio que já tinha uma base, mas eu resolvi eu recomecei, né? Depois de um ano de MTTs, eu recomecei do zero, assim, porque é um jogo totalmente diferente. E eu nunca fiz... Aliás, eu fiz um coach com o Danadão, mas foi um coach, assim, foi um coach só e a gente acabou ficando bem brother e tendo um estudo meio junto, e aí depois eu vinha dar coach pra ele ano passado. Então, eu basicamente segui esse caminho. Eu sempre indico os vídeos do Nick Howard, que eu acho que é o melhor conteúdo que você pode encontrar, não só de cash game, de poker. A metodologia dele é disparada, na minha opinião, é a melhor. Então ele tem um canal no YouTube lá com, sei lá, cara, 50 horas. Então é bem aquela coisa. Eu sou muito da teoria do interessado dar um jeito, sabe? Então o cara fala, porra, mas eu não sei falar inglês. Pô, então aprende, né? Os vídeos dele estão lá pra você aprender. Se você quiser só ver, ele fala sobre tudo e a metodologia dele é espetacular. Eu até dei uma entrevista pra ele, caso a galera não saiba, no canal do YouTube dele tem uma entrevista dele comigo, que foi justamente, ele vendia uns coaches, só que ele tinha ele vendia uns cursos pagos, mas ele tinha muito conteúdo free na internet, e eu acabei fazendo toda a metodologia dele sem comprar uns cursos dele, e aí mandei um e-mail pra ele, ele quis me entrevistar. Então eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que quando você dá muita coisa, você dá muita colher de chá e coisa muito mão beijada pro cara, porque o cara não tá interessado o suficiente. Às vezes você percebe até assim, o cara faz uma pergunta sobre uma coisa que, pô, tá nos destaques do meu Instagram, sabe? Então, porra, o cara tem que se dar no mínimo ao trabalho de pesquisar antes de querer informação totalmente mambejada, sabe? Esse processo vai te fazer crescer, sabe? Então, eu acredito que todo mundo tem a capacidade de ser autodidata, acredito que tem vários conteúdos bons na internet. Tem livro, cara, que obviamente é errado isso, mas se você quiser livro bom, tem livro pra baixar por PDF, sabe? Você não precisa nem comprar o livro, nem se dar o trabalho de comprar, mas se você for comprar um livro também, são livros baratos, sabe? Então, eu indicaria todos os conteúdos do Nick Howard e os conteúdos de teoria do Matthew Janda, tá? Todos os conteúdos que tiver de teoria dele. Você pode comprar os livros, tem vídeo, né, no Card Runners, e é isso, cara. Acho que por aí. E tem... Eu não conheço, tá? Não sei sobre o curso do Claudio Davino, confesso que eu não cheguei a ver, mas também tem a oportunidade, né, do curso dele aí, que talvez seja uma boa. Zion, eu te conheci no BSOP, quer dizer, você estava dando um tiro live, você foi jogar live. Você joga cash live também? Eu não jogo cash live no Brasil, principalmente por causa do rake. O rake é muito alto, acho que o Brasil é o único país que tem rake uncapped, né, nos clubes, e isso aí realmente tira muito do edge, e acaba que não tem jogos rolando tanto de Texas caro hoje em dia, mais PLO. Sim, acabou, morreu. Acabou morrendo. No Brasil ainda tem, né? O Redão até tava falando pra mim esses dias que acho que no H2 estava rolando Texas NL2K, que seria 10-20. Mas mesmo assim, pra mim, cara, que faço um volume bom no online, jogando NL200 e NL500, pra alguma coisa valer a pena, teria que ser um jogo caro e um jogo com um rake mais em conta, né, que não seja um rake uncapped do Brasil. Então eu não jogo. Então até um convite do próprio Nick, ele me convidou pra gente passar um tempo em Vegas e jogar alguns torneios do WSOP e jogar um pouco de cash em Vegas lá. Tô conversando com ele, talvez a gente faça um deal pra ele me bequear lá.
Então talvez é uma coisa que role, mas no Brasil assim, é uma coisa que eu não tenho interesse mesmo por conta do reiki, Gui. Sim, mas nem pela relação, porque por exemplo, eu quando vou jogar os Dealer Choice, que eu vou a Belo Horizonte, que eu vou aos clubes de Belo Horizonte, vou com muita frequência, tanto ao Sierra quanto ao Espetinho, eu vou jogar muito pelo contato humano, cara, por sentar, por bater papo e tal. Eu sei que é um cara super conversado, não sente falta disso, já que você trabalha sozinho, sentado na frente do computador ali, grindando um monte de tela? Cara, sinto um pouco, sim. Você tem razão, talvez seja até o caso de eu realmente fazer isso que você falou. É uma boa dica mesmo. Mas eu acabo sempre sendo um pouco do contra isso, porque eu entendo até o lado dos clubes no Brasil, né? Não sei como é que são as finanças dele, mas é uma coisa que, na minha opinião, faz tão mal pro jogo, assim, sabe, cara? Que eu vejo com tão maus olhos, que é um ambiente que eu não sinto tanta vontade de frequentar. E sobre isso que você falou, é realmente uma coisa que faz falta. Eu ainda tenho esse contato ainda, né, com a galera, com os seguidores ali no Instagram, que é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, até é uma coisa que me supre essa parte que você falou do contato humano, de trocar ideia e tal. E também eu acabo indo um pouco nos torneios, né? Como você falou, tava dando um tirinho. Fiz uma grade inteira, assim, joguei vários torneios lá. BSOP Millions, principalmente, encontrar toda a galera e tal. Conhecer, por exemplo, conheci você lá, tem muita gente que eu conheci lá. Isso também é importante, né? E eu acabo podendo dar uns tirinhos nos MTTs também. Eu fiz uma grade legal esse ano, joguei bastante MTT. Então é uma coisa que eu gosto também, de poder jogar esses torneios ao vivo, né? Legal demais. Zinho, eu preciso te agradecer, cara, pelo carinho, pela disponibilidade, pela disposição para falar de absolutamente tudo. Até o mal do Ronaldinho, que evidentemente você está perdoado. É melhor falar mal do Ronaldinho do que bem do Cruzeiro, evidentemente. Evidentemente. E, cara, muito obrigado. O PokerCast está aberto. Quando tiver qualquer coisa para acontecer, nos dê notícia, o microfone está aberto. E foi legal pra caramba falar com você. Eu que sou apaixonado com cash game, tenho um carinho enorme, cara, de poder te receber aqui no PokerCast e poder te ouvir e esse tanto de informação incrível. Pô, Gui, muito obrigado, não sei nem como te agradecer aí, também o espaço, né, que nem eu falei, eu comecei agora com esse trabalho ali, fazendo um pouco no meu Instagram, para mostrar o meu dia a dia, mostrar um pouco do cash game, né, porque a gente não temos vários jogadores bons de cash game no Brasil, mas eles acabam naturalmente sendo uns caras um pouco mais discretos, que não gostam muito de falar um pouco disso, então eu fico muito feliz de conseguir fazer esse papel, de ter esse espaço aqui para falar também, né, de tudo que está acontecendo na minha carreira e de todo o ambiente, todo esse ecossistema do cash game, poder divulgar o cash game. Fico muito feliz, cara, vocês estão muito de parabéns aí pelo programa. O programa é incrível, traz muita gente interessante de ouvir, a gente sempre acaba tirando um pouquinho daqui e aprendendo, né? Então eu quero te agradecer bastante também. Posso mandar um abraço aqui, agradecer pessoas? Com certeza, mandar abraço, rede social, onde que te acha, exatamente. Pode mandar tudo, cara. Beleza. Quem quiser acompanhar um pouco mais, respondo bastante perguntas, comecei assim, respondo bastante perguntas no meu Instagram pessoal, tá? É Zinhão, com 3 Os, Zinhão. Também agora estou com o time da Card Room e queria agradecer também essa galera, toda a galera que esteve comigo durante essa jornada. Em primeiro lugar, minha namorada, que não é fácil, né, lidar e ter o dia a dia de um jogador de pôquer e coisas assim. Ela é uma pessoa incrível, assim, que me suporta demais, me ajuda muito e foi muito importante em toda essa caminhada. A minha família mesmo, minha mãe, meu irmão, meu pai e todos os meus amigos próximos aí, a galera do Escola da Bola, a galera, meus amigos aí, casais também, amigos da minha namorada, e também, cara, toda a galera que tá junto comigo aí desde sempre. O Danadão foi um cara bem importante na minha caminhada. O Saulo, pô, sem palavras, Saulo é o cara que a gente tem essa caminhada junto. Eu acredito que a gente vai fazer coisas muito boas ainda no cash game. E também aí essa molecada nova que tá chegando com a gente, o Max e o Rodrigo também tá sendo uma parceria massa. Molecada que eu conheci no BSOP, galera gurizada de Brasília lá. E também agora a galera da Card Room aí, o Barreiro, o Luan, obrigado pela oportunidade. E tamo junto aí, cara. Quem quiser trocar ideia comigo, me procura lá pelo Instagram. Eu sou mega acessível, se quiser ter alguma dúvida, alguma coisa,
Eu sempre abro lá pra galera fazer pergunta e respondo as perguntas de todo mundo sobre os mais variados assuntos. Se quiser também saber de futebol, também no meu espetáculo. Se quiser perguntar qualquer coisa, tô na área aí. E é muito legal trocar essa ideia com a comunidade. Legal demais, Ião. Tô te esperando em Belo Horizonte ou para assistir um Galo e Grêmio, que a gente pode assistir na mesma torcida, ou para assistir um Galo e Inter, você pode vir aqui que nós vamos aí, sim, nós vamos estar torcendo pro mesmo time. Exatamente. O Galo e o Cruzeiro eu assisto na torcida do Galo também, não tem problema. Beleza demais. Cara, que prazer. Beleza. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo carinho com o PokerCast, pelos elogios todos e pela franqueza que foi sensacional e trombão por aí com certeza. Com certeza, Gui. Muito obrigado mesmo, cara. Fico muito feliz aí de poder conversar com você. Valeu. Muito obrigado. Professor Marcelo Lanza Maia. Antes de tudo, o seguinte, antes de elogiar a entrevista do Zinhão, que foi uma entrevista fantástica, o menino que fala bem, a gente precisa colocar a nossa parte, né, cara? Tudo que ele falou a respeito do Ronaldinho Gaúcho é a única coisa que a gente, que pelo amor de Deus, né? Cadeia nele já, como diria o Alborguete. Aqui, ele tem que ser preso. Exatamente. Ele tem que ser preso, porque falar mal do mito, do não gênio. Não pode. E aqui é o seguinte, o atleticano convicto não nós pode. estamos agredindo o Zinhão sem direito de defesa. Não tem direito de defesa nesse Não, ele pode postar no Instagram dele. Pode postar, pode chorar, pode reclamar pro bispo. Pode ir lá, vai lá pro federal reclamar. Mal do Ronaldinho Gaúcho pro atleticano não dá. Não dá. Dito isso, não foi censurado. Tá aí a opinião do rapaz. E fantástica entrevista. Obrigado, Zinhão do caralho. Tenho certeza que todos os ouvintes que quiserem contactá-lo, ele vai responder, como sempre nos respondeu, com o maior carinho. Obrigado, Zinhão. Bacana demais pela entrevista, que seja a primeira de muitas. E, professor, temos perguntas de bets esportivos, né, cara? Temos perguntas de bets esportivos, inclusive teve lá no nosso grupão, o Bruno Galão falou, pô, minha pergunta foi tão ruim que nem teve resposta. Eu falei, não é isso. Não dá pra responder tudo. Tá, então assim, o programa, ele ainda é de pôquer. A gente tem um quadro de apostas. Nesse momento aqui, nós temos 5 perguntas na frente, na sua frente. E nós vamos responder 2. Uma que já foi respondida, inclusive, que é o seguinte: isso é legalizado? Foi a pergunta do RL Durão. Sim, é legalizado. O governo Michel Temer legalizou isso em dezembro do último ano do governo. Dia 12 de 2018, no apagar das luzes, ele meteu uma legalização. Na aposta esportiva. Em apostas esportivas, aonde o jogador sabe quanto ele vai ganhar no final da aposta, que é o nosso caso, né? Quando você aposta, você sabe as odds, você sabe quanto que você vai ganhar. Então, exatamente. Basicamente, eu saber quanto que eu vou ganhar do senhor. Não tem acontecido isso, não. Olha que só não aconteceu porque... Mas não aconteceu. Mas não aconteceu, de fato. Andamos empatando muito. Professor, e precisamos escolher uma dessas muitas perguntas aí. Eu tenho uma que eu quero responder. A pergunta do Guilherme. Olhar, depois tem que pedir ele para falar de que cidade que ele é. O Guilherme. Dá para apostar contra time do coração? Contra o time do coração. Contra o time do coração. E aí eu não sei se nossas opiniões são divergentes. Eu tenho opinião sobre isso. Eu vou dar a minha opinião, então depois você dá a sua opinião. Perfeito. Dá sim. Na verdade, tem até uma certa vantagem de você apostar contra o time do coração. Porque você ganha de todo jeito. Exatamente. Uma você ganha o dinheiro, a outra você ganha o jogo. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, eu vou fazer uma acréscima pergunta: se dá para apostar no time de coração ou contra o time de coração. Talvez, se você tiver discernimento entre a emoção e a razão, deve ser as suas melhores apostas. Porque provavelmente é o time que você tem mais informação. E a aposta esportiva é informação. Você ouviu o rádio, você sabe a escalação, você sabe que fase cada jogador tá, como que tá, não tem surpresa. Você não tá fazendo click button, que a gente fala, que é abrir o site lá e falar, o Real Madrid vai ganhar hoje. Você não sabe como é que tá, o momento do time, você não pesquisou. O seu time do coração, normalmente, você sabe tudo do time. Tudo. Se você é um apaixonado, você sabe tudo do time. Então, se você conseguir, na hora de fazer a aposta, tirar a emoção e apostar apenas com a razão, tende a ser uma aposta, inclusive, muito vantajosa. Seja a favor, seja contra. De repente você não quer apostar que seu time vai perder, mesmo que você saiba que ele não perde, mas você sabe que ele costuma tomar muito gol, você pode apostar em gols na partida, em cartão, escanteio. Você tem 1 milhão de mercados que você pode apostar conhecendo seu time.
Então eu acho vantajoso. Nós estamos bem de zaga, mas durante muitos anos apostar que o Galo ia tomar um gol no jogo era bom. Ambos marcam. Ambos marcam. O Galo é bizarro. 25 jogos seguidos batendo um brasileiro, assim, coisa surreal. Exatamente. Que o ataque era fantástico, a zaga não era. Exatamente. Você sabia que era jogo de gols e ambos marcam. Exatamente. Eu acho que a aposta boa é aposta boa. E aí tem que desconectar mesmo o coração. Tem esse aspecto que você falou, que apostar contra o seu time você pode sempre olhar, porque você aposta e torce contra o seu bet. Exato. Né? E se perder, já não perdemos tudo. Exatamente. É o famoso dá pra salvar alguma coisa. Exatamente, alguma coisa salvou. Inclusive, hoje eu apostei. Hoje nós temos, daqui a pouco, pra quem não sabe, agora são 6 horas da tarde, daqui a uma hora e 15. Quarta-feira de cinzas. Daqui a uma hora e 15 temos o Galo na Libertas e tá pagando 1,50 no Galo. Eu apostei que o Galo ganha o jogo e que o jogo tem mais do que 9 escanteios. Porque o Galo jogando Independência com o Xará sai muito escanteio, pode anotar. Mas ele vai jogar no Mineirão, meu patrão. No Mineirão, mas o Galo joga pelas pontas. É um time que joga pelas pontas, então vale a pena. Se o Marcelo D2 jogasse futebol, ele jogaria pelas pontas? Jesus, essa foi bem ao estilo Ari Aguiar. Aliás, vamos aos nossos tweets. Começo com o tweet dele, Ari Aguiar, que tweetou o seguinte: encontraram uma baleia jubarte no meio do mato, na ilha de Marajó, 7 km da praia. É hora de começar a acreditar em extraterrestres. Lanza, eu falei o seguinte, o Ari só tweetou isso porque ele não viu uma discussão que foi discussão do nosso grupo, foi discussão do nosso programa, o sensacional Sharknado explica tudo. Então, na verdade não, eu procurei ler sobre a baleia. Eu tava muito Me tempo... deu uma alta cabulosa e a baleia foi arrastada até lá, ela não pousou lá, ela nem foi por furacão como o Sharknado. Então, olha, você disse, aliás, quem escreveu essa matéria disse, né? Mas eu tava a fim de voltar com o assunto Sharknado com o podcast. Sharknado é muito ruim. É muito maravilhoso, então tá aí. Aproveito para ler mais um tweet do senhor Ari Aguiar. Qual o estado americano que tem mais relâmpagos? Resposta: Ohio. Nossa, velho. Nossa senhora. Professor, continuando aí na nossa sessão de tweets, o Ben Lamb, o sensacional jogador Ben Lamb, você sabe por que o poker é legal? Eu acabei de jogar 1-2 no limit no meu country club contra um grupo de pessoas que mal sabem como postar os blinds. E fui destruído. Em qualquer dia, qualquer um pode ganhar. Qualquer um pode ganhar. Isso é legal demais no poker. O poker é exatamente uma coisa que você nunca vai ganhar uma partida de tênis do Federer, a gente como amador. Mas você pode ganhar um HU do Filipinho Ivey e companhia. Exatamente. O Joe Stapleton, sensacional, engraçadíssimo, colocou o seguinte: eu não faço exercícios desde quarta-feira, mas 2 vezes nos últimos 3 dias eu comi tanto que eu comecei a suar. Tudo bem. Ok, né? Houve uma discussão, Lazinha, a respeito do pessoal que está fazendo live stream de jogo ao vivo, cara. O pessoal o Matt Kiefer colocou o seguinte: Poker Room Managers, os vloggers de poker são os seus melhores amigos, autorize eles a colocar holy cards, carta de holy card nas câmeras e tal, e transmitirem os seus jogos. E ele foi respondido pelo Isaac Hexton o seguinte: por favor, não façam isso. Julgar com pessoas que estão dividindo sua atenção entre o jogo e entre o conteúdo que eles estão criando é desagradável e as câmeras não têm motivo nenhum de estarem perto de uma mesa de pôquer ao vivo. Opiniões, professor? Cara, não. Não opinião? Não. Ou não câmera? Não câmera. Não câmera. Segue o jogo, sabe? Pô, não tem porquê. Não tem porquê. Tuitada dele, um cara que eu não sei se joga pôquer, mas certamente se julgasse poderia ser um grande monstro, porque foi gigante. Senhor Edson Arantes do Nascimento, o Pelé oficial, tuitou o seguinte: o Pelé. Exatamente. Certa feita num jogo em Senegal, o goleiro chorou muito porque eu marquei um gol nele e ele teve que ser substituído. Ele tinha perdido uma grande aposta. Essa foi a tuitada do Pelé. Ok. Mas você vê que o parceiro é ruim de bet, né, velho? O cara betar. Você vê que o cara betou a favor do time dele. Mas ao mesmo tempo o cara é fair play, porque o que ele apostou foi que ele não toma gol, então ele entrou pra ganhar. Exatamente. Porque ele podia ter catrupiado, igual falar que ele ia tomar o gol do Pelé, e aí é muito fácil. Era jogo roubado. Mas aí também quem apostaria isso contra o goleiro, né? Que vai julgar, o parceiro que faz essa aposta merece, né, cara?
Ai, professor, então finalizamos aqui a parte de tweets, cara, e vamos lá para aquela parte final de e-mails. A gente lembra o seguinte, quem quiser mandar áudio pro PokerCast, nós agradecemos e incentivamos. Semana passada não botamos nenhum áudio porque o Cansadão participou do programa. Essa semana não vão botar nenhum áudio porque estava todo mundo pulando carnaval e bêbado, ninguém mandou nenhuma mensagem pra gente. E o Cansadão, inclusive, deve estar trabalhando agora, né? Porque agora começou a época do... Inclusive, senhores jogadores de pôquer, o imposto de renda começou, viu, gente? Exatamente. Vamos regularizar as continhas. Procura o Léo. Aliás, um jogador fez uma pergunta, eu encaminhei pro Léo, que me respondeu imediatamente o seguinte: só volta a trabalhar na quinta-feira. Ai, fantástico. Professor, e tivemos gravada de ouvinte, né, cara? Pra variar, né? Maurício Mosna, doutor Maurício Mosna. Cravou os 5,50, ganhou $833 para a conta, para o aumento da conta, né? Isso. Porque nunca teve no ferro. Exatamente, cara. O Maxwell Marinho me mandou uma mensagem me malhando. Primeiro eu achei que ele estava questionando sério, depois eu vi que ele estava brincando comigo, mas ele me pegou bêbado. Foi no dia que eu toquei lá na obra, se não me engano. Na quinta-feira ele falou, peraí, mas na descrição do programa você escreveu a chinesa que trapaceou no Baccarat com Phil Ivey. A gente falando do programa passado. Não foi trapaço o negócio? Vocês não falaram que são contra o negócio e tal? Eu respondi pra ele, eu achei que ele tava falando sério. E depois ele falou, não, tô só te malhando. Mas eu falei, cara, eu não consegui achar uma palavra melhor. Fui eu que escrevi essa descrição e eu não consegui achar uma palavra melhor, então eu acabei usando a palavra trapaça mesmo. O Rich Gomes instagramou o programa, meteu lá no stories dele do Instagram que ele tava assistindo. E além disso, muito obrigado, mano. Rich foi lá no show do Caipirinhas na quinta-feira na obra, a gente tocou de portas abertas para quem quisesse chegar, assistir um show de graça. Ele foi para lá, nos divertimos horrores. O malandro tomou uma cerveja jamaicana. Que na hora que ele pegou, eu falei, você olhou o preço disso? Ele falou, não. Eu falei, ai. Coisas exóticas costumam ter preços exóticos. A obra tem cervejas especiais que variam muito de preço. Aí nós perguntamos lá, 15 conto. Eu falei, estamos em casa. Aí sim. E aquela citada para regular, Jefferson Cussolin, tá citado, vê se regular a conta. Quem é? Que peito do Jeff ele reclamar da conta? Todo dia o cara crava o trem dele. Os trem dele. Porque eu falar o que, né? Exatamente. Falar o que, né? E por fim o Rodney, cara, mandou uma mensagem e falou assim, porra, achei de novo o PokerCast, vocês voltaram? Achei agora. 53 semanas atrás nós voltamos. 55, acho, talvez 55. Nem sei, velho. Mas o Rodney falou isso, falou, cara, descobri o programa zapeando no Spotify, eu achei do caralho, cara, que é algo que as pessoas estão encontrando o programa, assim, além da forma natural, que é entrar pelo Super Poker, ou já conheciam o trabalho, ou pelo meu Instagram, ou pelo seu. Não, a galera tá conhecendo o programa pelo próprio Spotify. Vamos que vamos. Gigante, né? Que notícia. Obrigado, Rodney, sensacional. E só, professor? E só? Só. É só por hoje? Por hoje é só, teve bom. Bora ver o galo. Finalização superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar, a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube você tem todas as transmissões dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, Vitão falando um monte de coisa, programa de humor, piorão, entrevistas icônicas e o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando todas as grandes histórias do poker. Assine já e me belisca, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Acompanhe. Professor, vamos para aquela tradicional sessão de dica cultural. Eu agora aproveitei o carnaval, cara, e acumulei dicas culturais para até a Semana Santa. Então tá cheio de dica cultural. Isso. Então vou começar com as dicas culturais de filmes. Minhas dicas são do cinema. Dessa vez. Aconteceu o seguinte, eu troquei meu plano da Vivo e a Vivo me informou pelo Instagram que usuário Vivo tem de graça 3 meses de Amazon Prime Video. Bom. Então, eu peguei e assinei para testar. Falei, poxa, é um concorrente do Netflix, deve ser legal pra caramba. Entrei no negócio. A Amazon é muito grande. Ela não é nem perto do Netflix, tem muito menos filme. Ela me impressionou muito menos e provavelmente na hora que bater o final dos 3 meses eu vou cancelar. Mas fica a dica, o usuário da Vivo então tem 3 meses grátis no Netflix, é só lembrar de cancelar, senão ele vem na conta depois dos 3 meses. Mas eu assisti um documentário, o nome do documentário é Nude, a respeito de um fotógrafo, de um projeto muito legal dele. É nude de nudez mesmo.
É um filme cheio de modelos peladas e tal, mas não é esse o grande valor do filme. É um filme realmente curioso. Fui no cinema, coisa que eu não fazia há muito tempo, por causa da minha guerra contra as pipocas no cinema. A batalha do Gui contra as pipocas. Exatamente, mas fui no cinema de shopping, onde tinha um montão de pipoca, assisti Vice. E Vice é um puta filme a respeito de um grande filho da puta, que é o Dick Cheney, vice-presidente norte-americano. O filme é sensacional. E vai uma dica de um documentário que eu ri horrores no Netflix. O documentário é A Terra é Plana. É do pessoal dos terraplanistas, o pessoal que acredita que a Terra é plana. É engraçado pra caramba. É divertido, é inteligente. A formatação que o cara deu ao documentário é simplesmente espetacular. E eu sei que é o seguinte, os podcasts agora eles estão sendo transcritos, então muito em breve as pessoas vão dar search e vão chegar em qualquer coisa que a gente falou pelo search do Google. O que ajuda muito. E que provavelmente vai me tornar alvo de ataque de terraplanistas de todo o mundo, porque eu tô malhando os caras. Mas um documentário é muito bem feito, então tá no seu Netflix, acabou de ser lançado, é sensacional. Sensacional. Bom, eu ainda não vi, mas fica a dica, vou ver até domingo. Capitã Marvel estreia hoje nos cinemas. Ela que provavelmente vem para poder resolver toda a parada da Guerra Infinita. Ela que deve ser o fiel da balança da Guerra Infinita, por isso que o filme é lançado hoje, pré-lançamento da Guerra Infinita. Então, provavelmente vai ser sensacional. Série, nota 6,5, ok? Vi ela toda de sexta pra cá. Ela chama O Protetor. É uma série turca, gravada em Istambul. Ouvi falar bem disso, cara. É da polícia de lá? Não é da polícia, não. É um pouco mística. Ela tem um pouco de misticismo junto, mas vale pela paisagem. Istambul do caralho, mostra muita cidade. O cara é do Grande Bazar, que são aqueles mercados gigantescos da cidade e tal. Então, para quem tiver curiosidade, já vou avisando, ela não é sensacional, mas é uma boa série. É uma boa série, sim, mas tá aí, 6,5. São 12 episódios, só tá na primeira temporada, só tem ela, então vale a pena dar uma curtida. Bacana demais, mídias sociais, @LanzaMaia, @Gui Calil, professor, @BeliGabi, Gabriela Belisário, sua senhora, sua esposa, vai fazer uma palestra no Dia Internacional da Mulher sobre mulheres no poker no Cefet. Que legal, hein, cara? Pra galera de BH, já vamos avisar, vai dar tempo. Vai dar tempo. É sexta-feira agora, às 19 horas, no Cefet, no auditório do Cefet, aberto ao público. A inauguração do curso de pôquer que o Cefet está dando. Ela vai dar a aula inaugural no dia 8 de março, às 18h50, no auditório do prédio, no Campus 2. Então, quem quiser, é só dar um pulo lá no Cefet, do curso de pôquer, Mulheres no Pôquer Quebrando Paradigmas. É sensacional. Professor, pretendo estar lá, inclusive. Pretendo também. Avenida Amazonas, 767. Uma boa seria a gente ir junto, aproveitar, 6 horas da tarde, pega o trânsito uma vez só, um só, já vão bater no papo, se pá, já vamos gravando um programa lá, né? Porque hoje é quinta, hoje é quarta, daqui a 3 dias tem que gravar de novo. Sensacional. A edição do programa é de Vini Oliver e é isso aí, ficamos por aqui. Muito obrigado. Valeu, moçada, até semana que vem. Vou dar cotovelada nesse trem. Ah, tá, obrigado. Desculpa aí, Pera aí, Vinal, tô tentando lembrar o que eu ia falar.